Existem lugares no mundo totalmente intocados pela nossa sociedade atual, e mesmo que você acredite que possa ir nesses lugares, eu te garanto que essas experiências serão péssimas. E para provar que eu estou falando a verdade, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 histórias de lugares que você não pode ir, e quem vai nesses locais dificilmente terá um final feliz. E cada uma dessas histórias é pior que a anterior, e a última eu acredito ser a mais aterrorizante de todas. No estado americano do Texas está localizada uma das maiores maravilhas subaquáticas do mundo. Alguns até dizem que a água é tão cristalina que é possível enxergar um alfinete que está no fundo. Mas apesar desse lugar ser tão belo, ele já tirou a vida de pelo menos 9 mergulhadores que já tentaram se desafiar indo lá. O local é conhecido como o Poço de Jacó, e é basicamente uma grande fonte de água subterrânea, que fluiu para a superfície através desse buraco que vocês estão vendo agora. E como o Texas é um estado bastante quente durante o verão, os moradores gostam de ir até o Poço de Jacó para se refrescar, já que as temperaturas podem chegar e até mesmo ultrapassar os 38 graus Celsius. Nesse vídeo, por exemplo, podemos ver que tem algumas crianças se divertindo normalmente no local. Mas calma que os pais delas não ficaram loucos nem nada. Acontece que o Poço de Jacó só começa a ficar perigoso quando se avança mais e mais dentro dele. Isso porque o local é dividido em 4 câmeras, sendo cada uma mais apertada e escura do que a anterior, pois conforme a profundidade vai aumentando, a luz do sol não consegue mais alcançar o local e tudo fica completamente escuro. E até com lanternas, ainda assim é bem difícil de enxergar, tanto é que alguns se perdem lá dentro. E para dificultar ainda mais, nas áreas apertadas, os mergulhadores precisam tirar o tanque de oxigênio das costas para conseguir passar. E se nesse processo você sem querer deixar o galão cair, é fim de jogo no mesmo instante, porque você não terá oxigênio suficiente para retornar até a superfície. E acreditem se quiser, até mergulhadores experientes já perderam o seu tanque passando por caminhos apertados como esse do Poço de Jacó. Mas explicando melhor como esse local funciona, dentro do poço existe um sistema de cavernas subterrâneas que são divididas em 4 câmeras. A primeira delas é relativamente tranquila. Qualquer mergulhador iniciante poderia se aventurar nela sem maiores problemas. Uma pessoa comum também conseguiria dar um mergulho lá só para dar uma olhadinha rápida e depois voltar. Inclusive, na primeira câmara, é possível encontrar plantas e vida aquática, como tartarugas, bagres e peixes-lua. Esses animais geralmente estão lá porque entraram, se perderam e não conseguiram mais sair, o que é um tanto curioso, já que até mesmo os peixes que estão acostumados a viver na profundidade se perdem nesse local. Já no final da primeira câmera, existe um outro buraco, bem mais apertado do que a entrada da caverna, e que te levará até a segunda parte, que fica entre 16 a 24 metros de profundidade. E assim como a primeira, a segunda seção não oferece tantos riscos, apesar da chance de um acidente acontecer ir aumentando aos poucos. O grande problema é que no final do trajeto existem 2 caminhos, um deles é o verdadeiro e te levará até a terceira câmera, enquanto que o outro é o falso, que te enganará e te fará ficar preso em um beco sem saída, sendo que você poderia dar meia volta para retornar. Porém, quando estamos falando de exploração subaquática, cada segundo é muito precioso para os mergulhadores, porque obviamente os tanques de oxigênio não têm duração infinita. Então, perder nem que seja 5 ou 10 minutos em um caminho falso já é o suficiente para te forçar a voltar para a superfície. Até porque um tanque de oxigênio padrão, com cerca de 80 pés cúbicos, costuma durar cerca de 45 a 60 minutos. Mas se você for um mergulhador experiente e conseguir diferenciar o caminho certo do errado, conseguirá chegar até a terceira e penúltima câmera, que se parece bastante com uma sala bem apertada. Só que se você não for experiente e tiver anos e anos de prática, é fortemente recomendável que vá embora, porque nesse ponto a luz do sol não está mais entrando na caverna. E além disso, pessoas mais largas e pesadas terão dificuldades de passar pelos caminhos que vão ficando cada vez mais estreitos. Porém, ainda existe um outro perigo oculto, que muitas pessoas não prestam atenção, já que várias rochas dentro da caverna são pontiagudas e podem rasgar o traje e os equipamentos de mergulho, sendo que às vezes as pessoas têm seus corpos perfurados por essas rochas, causando ferimentos graves. Inclusive, esse cara chamado Diego postou um vídeo onde ele perdeu uma de suas nadadeiras justamente no Poço de Jacó, e por isso teve que voltar desesperadamente para a superfície. Já quando os mergulhadores chegam no final da terceira câmera, eles encontram um portão de metal, que fica bem na entrada da quarta e última parte da caverna, que é de longe a mais misteriosa e desconhecida que tem dentro do Poço de Jacó. Isso porque lá existe uma concentração muito grande de limo misturado na água, e por isso não dá para enxergar direito, mesmo usando um óculos de mergulho. E tem até um boato de que todos os mergulhadores que entraram na quarta câmara nunca mais conseguiram sair com vida. Mas apesar de não saberem ao certo se isso é realmente verdade, de fato, cerca de 12 pessoas morreram lá dentro, e por conta disso, as autoridades decidiram colocar aquele portão de metal para evitar mais tragédias. Então, em 1983, 2 amigos que eram estudantes universitários de 24 anos decidiram entrar no Poço de Jacó para tentar explorar a quarta câmera da caverna. Seus nomes eram Richard Patton e Clark McConnell, e por serem mergulhadores experientes que já tinham visitado esse local antes, isso acabou trazendo uma segurança ainda maior para que dessa vez eles tivessem a coragem de explorar a caverna por completo. E aí, ao finalmente mergulhar lá dentro,
dentro, os amigos passaram pelas câmeras 1, 2 e 3, sem maiores problemas, e quando chegaram na quarta, eles usaram um equipamento que trouxeram para conseguir abrir o portão que bloqueava a passagem. Porém, como essa passagem era muito apertada, os dois não poderiam passar ao mesmo tempo, e por isso Richard foi na frente. Então ele retirou seu tanque de oxigênio e entrou na parte final da caverna, enquanto Clark esperava no lado de fora. Até que alguns segundos depois, Clark viu que seu amigo tinha retornado e estava desesperado. Acontece que ao tirar o tanque das costas para conseguir passar, Richard sem querer deixou o equipamento escapar das suas mãos e o perdeu. Mas como eram mergulhadores experientes, os dois usaram uma estratégia bastante conhecida de irem revezando o bocal do respirador, para que Richard não morresse por falta de ar. Então, como era um bom amigo, Clark foi emprestando seu bocal de 1 em 1 minuto para o jovem ir respirando ao longo do trajeto. Só que apesar de terem achado uma solução temporária, os dois estavam assustados, porque não sabiam se um único tanque de oxigênio iria durar o suficiente para que os dois chegassem até a superfície. E aí, quando estavam se aproximando da saída, no final da segunda câmara, eles inesperadamente bateram suas cabeças na parede, mostrando assim que o pior tinha acontecido. Os dois, sem querer, seguiram por aquele caminho errado que eu mencionei antes, e agora estavam sem saída. Só que para piorar, o tanque de oxigênio fez um barulho característico, que serve para avisar os mergulhadores quando o ar acabou. E Clark, que tinha dado a última respirada, conseguiu dar meia volta e retornou para a superfície, enquanto que Richard se desesperou, e por isso não sobreviveu. Já depois que avisaram as autoridades, mergulhadores foram enviados até a caverna e recuperaram o corpo de Richard, para que a família dele pudesse realizar um funeral para se despedir uma última vez. A Indonésia é um pequeno país localizado no continente asiático, sendo quase 5 vezes menor que o Brasil. Mas apesar da grande diferença de tamanho, a Indonésia tem 60 milhões de habitantes a mais do que o nosso país. Além disso, ela também é ao lar do arquipélago malaio, que é simplesmente o maior do mundo inteiro, tendo mais de 25 mil ilhas, e que inicialmente pode parecer um paraíso, só que na verdade é o local em que vive um dos predadores mais temidos e assustadores da Terra. Isso porque em uma dessas ilhas, que eu ainda não irei revelar o nome, mora um animal que é descendente de uma espécie com 7 metros de comprimento e que viveu há quase 2 milhões de anos. Mas mesmo que essa seja uma ilha bastante perigosa, ainda existem pessoas que moram lá, como por exemplo um pescador de 31 anos, chamado Muhammad Umar, que cresceu na ilha e por isso conhecia bem o predador terrível que de certa forma era seu vizinho. E aí em 2009 ele estava na sua casa quando sentiu uma vontade enorme de comer maçãs, só que o cara não queria aquelas que estavam na árvore do seu quintal, e sim as de um local conhecido como área proibida. E o motivo do lugar se chamar assim é porque lá tem uma enorme quantidade de dragões de Komodo, ou seja, Muhammad era justamente um dos moradores da ilha de Komodo, sendo que as maçãs que tinham nessa área não eram as comuns que estamos acostumados a comer, e sim as Sugar Apples, que têm uma aparência e gosto completamente diferentes, ou seja, é literalmente uma outra fruta. E estando disposto a arriscar sua vida por algumas Sugar Apples, o cara pulou a cerca de proteção para conseguir entrar nessa área proibida, e depois disso correu até uma das árvores, e começou a escalá-la para pegar as frutas que estavam no topo. E nesse momento, Teresia Tawa, que era uma vizinha do cara que o viu pulando para dentro do local, correu até a cerca e pediu para Muhammad voltar, já que os dragões de Komodo poderiam aparecer a qualquer instante, até porque a mata estava muito alta, e por isso o cara não conseguiria ver os animais se aproximando para atacá-lo. Mas devido à grande distância que estava entre os dois, Muhammad não conseguiu ouvir a sua vizinha, apesar de duvidar que ele mudaria de ideia só por causa dela. Então, sem poder fazer nada, Teresia apenas ficou na cerca observando tudo de longe, até que de repente, Muhammad se desequilibrou e caiu no chão ao tentar pegar uma Sugar Apple que estava em um galho mais afastado, e por causa da queda, o cara se machucou e começou a sangrar um pouco. E mesmo sendo uma quantidade relativamente pequena, 2 dragões de Komodo que estavam na mata imediatamente sentiram um cheiro e correram até a árvore para atacá-lo. Mas pelo fato do matagal estar alto, Teresia não conseguiu ver o que aconteceu direito e apenas gritou por ajuda. E assim que chegaram lá para tentar salvá-lo, eles afastaram os 2 dragões de Komodo para longe do cara, e depois disso levaram o coitado até uma clínica para ser tratado. Porém, infelizmente, Muhammad não resistiu. Mas vamos combinar que se o Muhammad não tivesse se machucado na queda, ele muito provavelmente teria saído vivo dessa, já que apesar de serem fortes e terem uma das mordidas mais mortais do planeta, esses animais são bem lentos e não conseguem alcançar um adulto correndo. A prova disso é esse programa japonês Sem Noção, onde eles fizeram uma mulher de kimono correr de um dragão de Komodo que estava tentando pegar um pedaço de carne amarrado no fio. E eu não sei o que se passa na cabeça dos japoneses para fazer um programa assim, já que a mordida desse bicho não é brincadeira. Mas voltando a falar do ataque que o cara sofreu, o motivo desses animais serem tão temidos é por conta da sua mordida, que consegue eliminar a presa de 2 formas diferentes. Isso porque, além de ter um veneno potente nas glândulas localizadas na mandíbula, o dragão de Komodo também
também infecta a sua vítima com as bactérias que tem dentro da sua boca. Então, se por um acaso você viajar para a Indonésia e der o azar de ser atacado por um animal desses, você terá que não só se preocupar com o veneno, mas também com as infecções causadas pelos 50 tipos diferentes de bactérias que tem na boca de um dragão de Komodo. E é justamente por ter uma mordida tão letal que esses predadores conseguem abater um animal bem maior e mais pesado do que eles, como por exemplo um búfalo. Já uma outra curiosidade aterrorizante é que um dragão de Komodo também consegue comer 80% do seu peso corporal de uma só vez. Então, se ele te pegar, com certeza você vai virar janta. No deserto de Nevada, nos Estados Unidos, existe um parque nacional conhecido como Vale da Morte. Mas como se esse nome já não fosse assustador o bastante, lá também está localizada uma caverna apelidada de O Buraco do Diabo, que deixa os cientistas intrigados até hoje, porque de alguma forma ela parece estar conectada com outros países. E é justamente no Buraco do Diabo que vive o peixe mais raro do mundo. Seu nome é Devil's Hole Pupfish, e ele só se reproduz de forma natural nessa caverna. Inclusive, essa espécie de peixe até corre o risco de ser extinta. Já a temperatura da água da caverna geralmente está entre os 30 a 33 graus Celsius, o que é quase a temperatura de um chuveiro elétrico no quente. Mas como esse lugar naturalmente chama bastante atenção das pessoas, em 20 de junho de 1965, 4 amigos adolescentes foram de carro até o deserto do Vale da Morte, e assim que desceram, eles começaram a organizar seus equipamentos de mergulho, o que significava que os 4 tentariam nadar no Buraco do Diabo. E era meio óbvio que não tinha como esse plano dar certo, porque no caminho até o local eles se depararam com várias placas de não prossigam e afastem-se. Porém, como a maioria deles tinha entre 19 e 20 anos, ou seja, ainda eram imaturos e inconsequentes, os 4 simplesmente decidiram ignorar os avisos, porque acharam que nada de ruim lhes aconteceria. E esse grupo de amigos era formado por Paul Giancontieri e seu cunhado David Rose, além de Bill Walter e seu irmão mais novo Jack, que tinha apenas 16 anos. E aí, após caminhar um pouco chegando no topo de uma colina, eles se depararam com uma cerca que servia para impedir que as pessoas não autorizadas fossem até o Buraco do Diabo. Mas assim como fizeram com as placas de aviso, os jovens também ignoraram a cerca, passando por debaixo dela. Já ao chegar na caverna, os mais velhos começaram a vestir seus trajes de mergulho, só que Jack mudou de ideia porque estava com medo, e por isso decidiu que iria ficar esperando seu irmão e os amigos dele do lado de fora. E quem diria que o mais novo do grupo seria justamente o mais esperto. Então, Paul, David e Bill seguiram com o plano inicial, e mergulharam dentro da caverna para dar início à exploração. E um detalhe é que já era de noite, e portanto ficaria ainda mais difícil de chegar lá dentro, o que talvez tenha feito total diferença no fim das contas. Mas alguns minutos depois que os 3 tinham mergulhado, Jack continuou esperando, assim como disse que faria, até que de repente ele viu David e seu irmão Bill retornarem. No entanto, Paul não estava com os dois. E nesse momento, os amigos começaram a ficar preocupados, imaginando que o pior poderia ter acontecido. E aí os 2 mais velhos imediatamente voltaram para debaixo d'água, porque talvez Paul poderia ter apenas se perdido sem saber o caminho que deveria seguir para retornar. Porém, durante essa busca, David acabou se afobando, e por isso começou a nadar muito rápido, fazendo com que Bill, que estava logo atrás, o perdesse de vista. E sem nenhum tipo de aparelho para se comunicarem embaixo d'água, Bill ficou sem ter o que fazer, e depois de alguns minutos retornou sozinho para fora da caverna. E agora, com 2 dos seus amigos desaparecidos lá dentro, Bill decidiu pedir a ajuda das autoridades, que logo chegaram no local, e colocaram uma parte da culpa nos jovens, porque afinal, eles ignoraram todas aquelas placas de aviso, e também a cerca de proteção. Mas até esse momento, a esperança de encontrar Paul e David vivos ainda estava de pé. Isso porque existe uma seção da caverna conhecida como Bronze Room, onde é possível respirar sem precisar de um tanque de oxigênio, pois como dá para notar pelo mapa, essa parte não está submersa na água. Então, para verificar se Paul e David estariam vivos nesse local, as autoridades pediram a ajuda de um mergulhador muito experiente chamado Jim Haltz, que já tinha ido ao Buraco do Diabo algumas vezes, e portanto conhecia bem essa caverna. Mas sem perder tempo, já que nesse caso cada segundo faria total diferença entre encontrar os jovens com ou sem vida, Jim e seu parceiro de mergulho entraram na água e foram nadando em direção ao Bronze Room. E como vocês podem ver no mapa, para chegar até lá tem que primeiro passar por um túnel extremamente apertado. Porém, como esses 2 eram mergulhadores veteranos, eles conseguiram passar sem maiores problemas. E quando chegaram no local, não encontraram nenhum sinal de que os jovens desaparecidos tinham estado ali. E nesse momento estava claro que Paul e David provavelmente não estavam mais vivos. Só que Jim e seu parceiro queriam ao menos resgatar os corpos, para que a família dos jovens pudessem fazer um enterro digno. E aí, ao continuar procurando com a sua lanterna através da escuridão que fazia dentro da caverna, Jim viu de longe um reflexo, que era justamente o da luz da sua lanterna batendo no visor de uma máscara de mergulho perdida. Já ao se aproximar um pouco mais, ele também percebeu que tinha
uma nadadeira flutuando. Então, Jim levou esses itens para Bill e Jack, que confirmaram que pertencia aos seus amigos. E depois de mais alguns minutos procurando os corpos, Jim e seu parceiro simplesmente não conseguiram achar nada, o que para eles era muito estranho, já que essa caverna nem era tão grande assim. Até que de repente, os dois passaram perto de um buraco, que nunca tinham visto antes, e ao se aproximar, eles perceberam que tinha uma forte correnteza tentando lhes puxar para dentro do buraco. Mas antes de entrar lá, Jim lançou uma corda para checar a profundidade dessa entrada desconhecida, e para surpresa dos dois, a corda com 285 metros de comprimento acabou antes que tocasse o chão, o que significava que o buraco tinha uma profundidade maior do que a corda, e mesmo que estivessem motivados a recuperar os corpos, Jim e seu parceiro decidiram encerrar a missão, porque sabiam que se entrassem lá, provavelmente eles nunca mais sairiam daquele buraco. E até hoje os corpos de Paul e David permanecem na caverna, porque não faria sentido colocar a vida de outros mergulhadores em risco para realizar o funeral dos jovens. Mas a possibilidade mais aceita é de que os dois sofreram uma embriaguez por oxigênio, e por isso foram lentamente sendo puxados para dentro do buraco. E uma curiosidade bem interessante é que em 20 de março de 2012, aconteceu um terremoto de magnitude 7.4 no México, e mesmo com a caverna ficando a 3.200 km de distância do local, ainda assim esse terremoto causou um tsunami lá dentro, e esse vídeo até mostra uma grande quantidade de água saindo de lá de dentro. E antes de pesquisar sobre esse caso, eu não tinha ideia de que era possível acontecer um tsunami dentro de uma caverna. Inclusive, outros terremotos que aconteceram no Japão e na Indonésia também afetaram a caverna, o que significa que ela está conectada a vários outros países através do oceano, ou seja, a profundidade total da caverna, conhecida como o Buraco do Diabo, deve ser muito maior do que apenas 285 metros. Fala galera, qual desses 3 lugares você definitivamente nunca colocaria os pés? E qual você acha que deveria aparecer no próximo vídeo desse quadro? Me contem aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.